Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aí, né? Continuação da nossa última aula. A aula anterior foi a 4.1, né? Essa aqui é a 4.2, é a continuação então do display de 7 segmentos controlado pelo Arduino Uno, tá? Bom, na aula anterior então a gente fez esse circuitinho aqui, né? Com esse programa que está aqui, né? Para que o display fique fazendo esse desenho aqui, né? Então ele vem seguindo aqui na volta, ele não está apresentando nenhum número, é só para a gente exercitar a programação aqui mesmo, né? Bom, como é que a gente poderia fazer, pessoal, se a gente quisesse que, em vez de ele ficar sempre nessa velocidade constante, ele fosse acelerando cada vez que ele passasse pelo loop, né? Ele começaria devagarinho, como ele está agora, assim, e depois ele iria acelerando, acelerando, até ficar bem rápido. Bom, lembre-se que na aula anterior eu falei que nós íamos começar agora a ver os outros comandos, o if e o while, né? Depois tem o for, o else, o do, enfim. Bom, para fazer isso que eu estou dizendo, a gente vai usar o comando if, que é uma condição. Olha só que legal. Primeiro, na verdade, a gente não vai precisar do if para fazer especificamente isso, mas depois eu vou explicar que a gente vai precisar dele por uma outra razão. Se eu quiser que o display vá acelerando com o tempo, tudo que eu preciso fazer é colocar aqui no final do programa, pessoal, que a variável tempo que nós criamos lá receba ela mesma menos um determinado valor. Vamos supor menos 20. Tá? O que vai acontecer? Vejam que lá em cima a variável tempo vale 500. Né? Então, aqui dentro do loop ele começa a rodar, ele vai fazendo, né? Vai ligando um por um e desligando os segmentos. E o tempo que o segmento fica ligado é o valor que está dentro da variável tempo. Muito bem, então ele vai fazer isso aqui pela primeira vez, né? Vai dar a volta toda. Quando ele chegar aqui no final, quando ele desligar o segmento 7, lembrando, né, pessoal, daquele desenho que nós fizemos lá, ó, tá? Ó, quem não copiou, deixa eu ajeitar aqui melhor. Quem não copiou, copia, tá? Dá um pause aí pra gente entender o que eu tô falando aqui. O segmento 7, pessoal, é esse último aqui, ó. É esse aqui, ó. Então ele começa pelo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois ele volta lá para cima do programa e começa de novo pelo 2, tá? Então vamos olhar o nosso programa aqui, ó. Bom, ele vai fazer todo esse ciclo aqui. Quando ele chegar aqui embaixo, eu estou dizendo assim, ó, que a variável tempo vai receber o valor dela menos 20. Bom, qual é o valor inicial dela lá? É 500, né? Tá aqui em cima, 500. Aí, aqui ela vai chegar, que ela vale 500, no último ela vai receber. A variável tempo recebe o valor dela, que é 500, menos 20. Vai ser então 480, né? Então ele volta para o início do loop e vem fazendo. Quando ele chegar aqui embaixo, a variável tempo vai receber o valor dela atual, né? Menos 20. É 480 que ela vale agora, menos 20, 460. Aí ela vai começar o loop de novo. Quando ele chegar aqui embaixo, a variável tempo recebe o valor dela, 480, né? 460, menos 20, que é 440. E assim ele vai indo, diminuindo. E aí o circuito vai ficando cada vez mais rápido. Vamos ver aqui. Vamos ver o que acontece, né? Primeiramente a gente confere para ver se está conectado lá. Está conectado a placa Arduino Uno, né? Então é só mandar compilar. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer no nosso programa aí. Ok, pessoal, tá ali, tá compilado, tá carregado o programa já na placa. Vamos observar o que acontece. Ou melhor, né? Tá carregando ainda, né? Carregando, diz ali.
Ok, pessoal, então tá aqui, tá carregado o programa. Observem ali, ó, o que que acontece, ó. Vejam que ele vai acelerando. Olha lá, ó. Cada vez que ele passa pelo 2, pelo segmento 2, ele vai ficando mais rápido, porque a variável tempo vai ficando com um valor cada vez menor, ó. Só que acontece um problema, né? Ele trava ali no primeiro segmento, no segmento 2, depois que fica muito rápido. Por que que isso está acontecendo? Simples, né? Porque ele vai subtraindo 20, 20, 20. Vai chegar uma hora que essa variável vai valer zero. Bom, mesmo ela valendo zero, o Arduino consegue trabalhar porque, né, o delay zero ele vai fazer o que? Ele vai trabalhar na velocidade máxima que o circuito consegue processar informações, que é 16 MHz. Bom, só que na próxima passada, depois do zero, vai entrar um valor negativo dentro da variável delay, dentro do delay, né, dentro da variável tempo, e consequentemente o delay, né? Então vai ter um valor negativo aqui dentro e não existe tempo negativo, aí dá erro. Dá erro e aí o computador trava ali naquela parte, né? Ele trava ali e não sai dali mais. Então, para resolver esse problema, a gente vai nós vamos usar o comando if. E eu já explico por que e como é que ele é. Bom, primeiramente, if se escreve assim, if. Vejam que já mudou de cor ali, ó, porque ele reconheceu. Então eu vou colocar assim, ó, if, né? Tempo. Se o tempo for menor que zero, tá? Então, agora eu faço aqui, eu crio uma ação, né? Eu primeiro defino uma condição. Se o tempo for menor que zero, então tu vai fazer uma coisa aqui. E que coisa é? Bom, eu tenho que abrir colchetes e fechar colchetes, né? É assim que é a estrutura do programa, do comando. Vejam que eu não posso confundir com o último lá, ó. Esse colchete aqui, pessoal, ó, ele é lá do loop, ó. Tá lá, tá ele aqui, ó. Se eu selecionar ele aqui, ó, ele fica selecionado lá embaixo, ó. Opa. Tá sobrando um aqui, ó. Pera aí. Ó. Se eu selecionar ele aqui, ó, ele tá lá, ó. Ele é o do loop, ó. Tá? Então tá aqui, ó. Bom, aqui dentro nós vamos colocar o que? Quando a variável tempo for menor que zero, então a variável tempo volta para a condição inicial lá, né? Que era de 500. Então nós vamos botar 500 de novo aqui, ó. Opa. Então, né? Tempo vai receber 500. Ponto e vírgula. E é isso aí. Agora vou mandar ele compilar de novo, tá? Tá aí, pessoal, ó. Vamos ver agora o que acontece. Ó, agora ele vai girando, né? E ele vai acelerando como a gente tinha feito antes, ó. Vai ficando cada vez mais rápido, né? Cada vez que ele passa pelo 2, ele acelera um pouquinho mais, ó. Tá aí, ó. Agora vamos ver o que acontece quando ele fica super rápido, né? Ele vai acelerando. Ó, viu só? Começou do zero novamente, porque quando ele chega no valor, quando a variável tempo fica menor do que zero, fica negativo, em vez de dar erro, eu digo para ele, ó, agora tu vai colocar 500 milissegundos de novo dentro da variável tempo, tá? Nós poderíamos, pessoal, usar um comando aqui, ó, para a gente poder enxergar qual é o valor da variável tempo, tá? Eu já vou ensinar vocês agora aqui como é que faz isso aí. A gente tem que vir aqui, ó, dentro do setup, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos usar então a porta serial do Arduino. Nós vamos fazer com que o Arduino envie uma informação para o computador e nós vamos ler essa informação no computador, na tela do computador. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos que iniciar a porta
serial, né? Então é serial.begin. Eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha aqui. Eu abri um exemplo aqui só para a gente poder ver direitinho aqui, ó. Serial, como é que se escreve direitinho, ó? Begin. Já estava escrevendo errado. Serial begin. E o S do serial é maiúsculo, por isso que ele não aceitou lá. Ó. E aí a gente abre aqui e coloca uma velocidade. Depois eu vou explicar por que tem que botar esse número aqui, tá? 9.600. Pode ser outras velocidades, mas eu escolhi essa daqui. Depois nós vamos vir aqui, ó, nós vamos imprimir, nós vamos mandar, antes dele rodar o loop, nós vamos escrever aqui, ó, serial print. Serial print, abrimos parênteses, vamos colocar um LN aqui no final para ele pular a linha. Abrimos parênteses e colocamos aqui aspas. E colocamos tempo igual. Damos um espaço, vamos dar um espacinho aqui também. E aqui. Na verdade, colocar esse LN embaixo aqui. Aí a gente copia, Ctrl C, Ctrl V. E aqui dentro agora nós vamos colocar tempo, aqui, só o tempo. Ó. O que vai acontecer, pessoal? O que é isso aqui que eu fiz? Esse comando aqui, primeiramente ele inicia a porta serial. Lembre-se que eu falei lá que tudo que vai ser feito no programa tem que ser falado no setup. O que nós vamos usar? Nós vamos usar a porta serial, nós vamos usar os pinos, que pinos nós vamos usar, como nós vamos usar os pinos. Então nós temos que dar essas informações para o Arduino sempre no setup do nosso programa, tá? Então foi o que a gente fez aqui, ó. Falamos primeiro dos pinos, agora a gente está dizendo que nós queremos usar a porta serial para trocar informações do Arduino com o computador. E nós queremos imprimir essa informação aqui, ó. O que acontece? Isso aqui, entre aspas, é só um texto. Ele vai escrever tempo igual, e aí aqui, ó, ele vai escrever a variável tempo. Tá? Olhem só como é que vai ficar. Ó. Eu vou mandar ele compilar, tá bom? Beleza, tá compilado aqui. E agora nós vamos vir aqui nesse íconezinho aqui, ó, e vamos clicar aqui, ó. Ele vai abrir uma janelinha. E aqui, pessoal, ó, o texto que nós colocamos, né, e o valor da porta. Olha só que legal, ó. Aqui ela está com 500, 400 ó. A cada passada que ele dá, ele vai diminuindo 20, ó. E vai ficando mais rápido automaticamente, né? Olha só. 340, depois 320 e assim vai indo, ó. Ele vai acelerando lá, né? Olhem ali no display, ó. Vai ficando cada vez mais rápido e a variável tempo vai ficando cada vez menor. Olha lá, ó. E vai acelerando cada vez mais. Ó, quando chega no zero, ele volta para o 500 e aí começa novamente a diminuir, né? Legal, isso aí. Tá. Agora vamos deixar nosso desenho, nossa brincadeira um pouquinho mais complicada, né? Como é que a gente faria, pessoal, se nós quiséssemos que ele girasse num sentido e quando ele chegasse na velocidade máxima, ele começasse a girar no sentido contrário? Como é que a gente poderia fazer isso aí? Bom, vejam que começa a ficar mais complicado. Porque se eu simplesmente colocar aqui embaixo, né? Se eu simplesmente colocar aqui embaixo na ordem contrária, bom, vejam que eu tenho que inverter a ordem, né? Eu poderia pegar aqui e colocar um espacinho aqui, ó, tá? Aí eu coloco aqui, por exemplo, um comentário. Vejam que essa questão do comentário ela é muito importante, porque para a gente poder se achar depois no programa que a gente fez, né? Então coloca aqui ó, duas barrinhas e escreve, por exemplo,
sentido horário. Lembre-se que não pode colocar acento, senão dá erro. Aí agora eu vou copiar isso aqui, tá? Vou copiar isso aqui. E vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. E vou simplesmente mexer nessa ordem aqui, ó. Vou colocar aqui sentido anti-horário. Então ali, né, sentido anti-horário. Bom, o que eu tenho que fazer aqui, né? Eu teria que inverter, né? Então eu começo pelo 2, eu começo pelo 7 e termino no 2 agora, né? Então vamos lá, vamos mexer aqui. Eu vou dar um pause aqui, vou fazer rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Bom, tá aqui então, né? Só inverti os valores aqui. Então comecei do 7, vejam que ali em cima começa no 2 e termina no 7. Aqui embaixo começa no 7 e termina no 2. Mas se eu mandar compilar, pessoal, isso aqui, o que vai acontecer, hein? Simplesmente ele vai... Bom, em vez de eu dizer o que vai acontecer, eu vou carregar esse programa na placa e vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, vamos olhar lá o que vai acontecer. Olha só. Ele vai, gira para um lado e gira para o outro. Vamos ver se a variável tempo está mudando. Ó, não está mudando, né? Porque o nosso programa está errado, né? Ah, não, está mudando sim. Vamos ver. Sim, eu tenho que passar 2 vezes. Isso. Ó, tá acelerando, né? Tá acelerando, mas nosso programa ainda não está certo, né? Agora já dá para perceber que está ficando mais rápido. Trancou no 300. Não, tá. Ah, ele faz 2 vezes. Isso, tá certo. Ele faz 2 vezes, né? Para trocar. Por isso que tá mais demorado. Ó, tá ficando mais rápido. Só que tá levando o dobro do tempo, né? Tá aí, ó. Só que não era isso aí que a gente queria fazer, né? Ó, e aí volta de novo, né? Mas não era isso aí que a gente queria fazer. O que nós queremos fazer é que ele fique girando num sentido, acelerando até chegar na velocidade máxima. E depois ele volte pro outro, no outro sentido, acelerando até chegar à velocidade máxima. Como é que a gente faz isso? Bom, gente, aí entra a necessidade daquele comandinho que eu falei. O comando while. O comando while é um comando enquanto. Então ele vai fazer uma coisa enquanto uma determinada situação for verdadeira. Quando essa situação for diferente, ele não vai fazer mais essa determinada coisa. Vamos fazer assim, ó. Primeiramente eu vou criar aqui em cima uma variável chamada sentido, tá? É uma variável inteira também, sentido. E vou colocar um valor dentro dela. Vou colocar 1, tá? Inteiras, então eu vou seguir esse padrão porque a gente ainda não conversou sobre as variáveis de que não são números inteiros, que podem ser letras, enfim. Bom, então nós vamos escrever assim, ó. While, né? Aí nós vamos fazer assim, enquanto, né, a variável sentido eu coloquei, quando nós queremos carregar um valor dentro de uma variável, nós usamos o símbolo de igual, como está aqui, ó. Mas quando nós queremos comparar uma variável com alguma coisa, nós usamos 2 iguais, um do ladinho do outro. O que eu estou dizendo aqui na linguagem do C++, né, na linguagem de programação, é sentido igual a 1. Então, enquanto sentido for igual a 1, aí eu abro colchetes
abro colchetes, e aí, ó, eu tenho que colocar aquela partezinha lá que eu tinha feito, ó, dentro do colchetes. Aqui, ó, Ctrl C. Não se preocupem se tiver um pouquinho complicado, não tem problema, isso aí é assim mesmo, tá? A programação a gente vai pegando com o tempo. Ó, e aí aqui no final eu tenho que fechar aquele colchete do while que eu abri, né? Então eu coloco aqui, ó, prontinho. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai ficar preso aqui dentro desse loop aqui, ó, girando no sentido horário, enquanto a variável sentido for igual a 1. Vejam que eu não estou dando nenhum comando aqui, ó, para que a variável sentido mude de valor. Então ele vai ficar fazendo isso infinitamente e nunca vai entrar nesse outro de baixo aqui. Porque esse aqui é um laço. O Arduino, o programa fica preso dentro desse while aqui, ó. Ele não passa para lá para baixo, ele fica preso dentro desse while enquanto essa condição aqui for verdadeira. Então o que eu tenho que fazer? Olha só a malandragem aqui, ó. Eu venho aqui no if e eu estou dizendo para ele que quando o tempo for igual a zero, for menor que zero, a variável tempo volta a ter 500. Mas eu quero agora que a variável sentido mude agora para 2. O que vai acontecer? Quando ele chegar na velocidade máxima, que ele recarregar a variável tempo para 500, a variável sentido vai valer 2. E aí o programa vai voltar lá para cima e vai olhar. Agora a variável sentido não é mais igual a 1. Então cai fora do laço. E aí entra nesse outro laço aqui, pessoal. Ó. Né? Aí nós vamos criar um outro while aqui. Ó. Ó, opa, while sentido igual a 2, então isso que está aqui, ó, tá? E lá embaixo a gente tem que fechar, né? Porque esse último colchete aqui é o colchete do loop. Então nós vamos colocar mais um aqui que vai ser o do while. Ótimo. E aí dentro do if nós vamos colocar aqui que sentido recebe 1 de novo. Tá? Por que isso? Vejam só. Ele vai ficar preso, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais. Ele vai ficar preso dentro desse primeiro loop aqui, ó. Enquanto a variável sentido for 1, ele vai fazendo. Quando ele chegar o tempo valer 0, ele entra dentro desse if, o tempo volta para 500 e a variável sentido vai ganhar o número 2. Aí ele volta lá para cima do loop de novo. Aí lá para cima do loop não, para cima do while, porque ele estava preso dentro do laço. E ele olha, a variável sentido não é mais igual a 1, então cai fora do laço. E aí ele segue para baixo aqui. Aí ele vai olhar aqui, esse outro laço diz que enquanto a variável sentido for igual a 2, ele vai fazer isso aqui. Então ele vai fazer o que está aqui, vai ir rodando, acelerando cada vez mais. E quando chegar a variável tempo, deixa eu tirar esse monte de espaço aqui. Quando a variável tempo for menor que 0, então a variável tempo ganha 500 de novo e a variável sentido ganha 1 e aí volta lá para o primeiro. Só que nós vamos diminuir isso aqui, não vamos botar 500, vamos botar 300 para não ficar tão demorado assim, né? Então a gente muda aqui, ó. Aqui a gente já podia criar uma variávelzinha, né? Para não precisar ficar mudando nesses dois lugares aqui. E aqui o inicial também a gente coloca 300, tá? E vamos compilar e vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, pessoal, vamos ver então o que aconteceu aí, né? Tá aí, ó. Ele vai acelerando, olha só, sempre no mesmo sentido, né? Vai acelerando. E quando ele chega na velocidade máxima, ele inverte o sentido. Olha aí, ó. Agora deu certo, né? Então, ó, hoje nós acabamos de ver, né? 3 coisas muito importantes. Como é que a gente faz para utilizar a comunicação serial com o Arduino, ou seja, para o Arduino retornar informações para o computador, nós temos que usar esse comando aqui, serial begin. Eu falei que ia explicar por que tem esse 9600, né? Olha aqui, eu vou abrir essa janelinha aqui, ó. E aqui, pessoal, ó, a gente tem que dizer
para o Arduino qual é a velocidade que o Arduino tem que trabalhar, com que velocidade ele vai se comunicar com o computador. Porque se ele mandar a informação numa velocidade mais alta do que o computador está esperando, o computador não vai conseguir entender o que é que o Arduino está dizendo. E então essas duas velocidades têm que ser compatíveis. Eu posso botar uma outra velocidade lá? Posso, olha aqui, ó, tem várias opções, ó. Eu posso mudar aqui, ó, tem 9.600, 19.000, 38, enfim. Essa aqui é a mais lenta. Só que se eu colocar a velocidade que eu selecionar aqui, ó, vejam que já não deu. Ó, eu selecionei a velocidade diferente, ó, eu não consigo receber mais informação do Arduino, porque o computador está esperando uma outra velocidade. E aí não dá certo. Então eu tenho que colocar aqui, ó, 9.600, aí ele entende, porque é a mesma que está lá configurada, tá? Não tem mistério nenhum. Aqui, né, é simplesmente, ó, a autorrolagem é para ele não ficar, ó, se eu não colocar autorrolagem, ó, ele não vai trocar sozinho, ó, aqui vejam que a última linha que está aparecendo é a última linha que ele enviou de informação. Mas se eu tirar a autorrolagem, ó, ele vai seguir lá para baixo e eu não vou enxergar mais nada, ó. Eu vou ter que correr o cursor aqui para conseguir ver o que está acontecendo. Então eu coloco na autorrolagem e aí eu consigo enxergar ali o que está acontecendo, tá? Depois, mais pra frente, eu vou explicar. Essa parte aqui é para enviar comandos, mas hoje a gente ainda não vai usar. Nas nossas próximas aulas nós vamos aprender como é que faz isso aqui, tá, pessoal? Então tá aí, né? Viram que o programa, que é bem fácil usar o comando while e o comando if, não tem mistério nenhum. Lembrando que o comando while é um comando de laço, né? Onde o programa fica preso dentro desse laço, ele não segue para as próximas linhas, né? Enquanto aquela condição lá for verdadeira, ele não lê o que está aqui embaixo, ele fica girando aqui nesse mini loop, nesse pequeno loop dentro do programa. É um loop dentro do loop, o próprio programa já é o void loop, né? Mas é um pequeno loop dentro desse grande loop que é o void loop. Então, enquanto aquela condição for atendida, ele vai ficar dentro desse pequeno loop aqui, ele só sai quando aquela condição for diferente, ou seja, aqui no caso o sentido for diferente de 1, tá? E aí ele entra no outro loop, e é exatamente o que a gente precisa para fazer o nosso programa funcionar dessa forma. Vejam que essa mesma técnica a gente pode usar, por exemplo, se nós quiséssemos que aparecessem os números aqui no sentido correto, né, no sentido crescente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois, se nós quiséssemos que quando ele chegasse no 9, ele começasse no sentido decrescente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, é a mesma ideia, tá? Então, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procurem na aula lá, perguntem, né? Anotem aí o que vocês não entenderam. E é isso aí. A ideia é essa mesmo, é que surjam dúvidas, tá? Eu não espero que vocês entendam assim de primeira o que eu estou falando aqui, porque é um pouquinho complicado, mas a ideia é que na sequência a gente vai pegando o ritmo e vai começando a entender. E lembrando também, né, que a gente só aprende praticando. Não adianta só ver as videoaulas aqui e não programar. Tá ok? Então um abraço, muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula e até a próxima.